Hoje faz uma defesa protocolar, o Nacho não pega bem na bola no segundo tempo, mas fora isso, nada demais. E para mim, não havia nada que justificasse, do ponto de vista técnico, a volta do Diego Alves como titular. O Hugo questionado, sim, mas dava mostras de reação. E, para mim, a decisão do Dorival não teve a ver com meritocracia, assim como uma questão política, de tentar desfazer a imagem da primeira passagem, de 2018, quando houve um entrevero entre eles, até de tentar acalmar os ânimos internos com os jogadores mais experientes. Mas, para mim, o Diego Alves hoje não justifica a titularidade no Flamengo. Tendo o Hugo como reserva, ele tem que ser o titular, ainda que críticas, ainda que precise evoluir, mas o Hugo hoje, tecnicamente, vive uma fase melhor que o Diego Alves, mesmo tendo falhado na temporada. Aí eu discordo de você, pelo que o Hugo vinha fazendo. E é verdade que ele fez uma grande atuação no seu último jogo, o que é um contrassenso você tirar depois do momento que o cara faz um grande jogo. Mas eu acho que assim, o Hugo tinha falhado muito na sequência, muito. E estava prejudicando o próprio Hugo e a carreira do Hugo, eu acho, aquilo que estava acontecendo, aquelas vaias constantes da torcida no Maracanã, sempre que ele encostava na bola e tudo mais. Então, para mim, pelo menos, assim, o Hugo era o momento de ser preservado. Claro que uma coisa é você preservá-lo colocando um cara como o Diego Alves, a outra é você não ter um goleiro grande, né? Você ter que buscar um outro garoto na base e, de repente, queimar um outro. Aí eu estou de acordo, eu manteria o Hugo. Mas tendo o Diego, e estou contigo também quando você disse que o Diego não justificou até agora nessas partidas com o Dorival, com uma grande atuação, a escolha por ele, mas acho que é pelo que o Hugo não vinha fazendo que eu entendo o Diego ser escolhido. A minha dúvida é, com o Santos à disposição, agora com a volta do Santos, acho que não pode ter muita dúvida. Não pode ter discussão. Porque o Santos foi, inclusive, contratado para ser o titular do Flamengo. Acho que isso estava muito claro na hora que ele foi contratado. Foi contratado pouco depois de ter sido convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Então, embora eu ache, ao contrário de você, que o Diego Alves ser titular com o Hugo no banco, tudo bem, eu não acho que tudo bem o Diego Alves ser titular se o Santos voltar para a reserva. Não justifica nem existir uma discussão, uma dúvida. Até entendo também, por parte do Dorival, tentar acalmar os ânimos, até para preservar... Era necessário. Até para preservar o Hugo. Mas o Hugo, se a gente analisar goleiro por goleiro, em condições normais, em contexto de uma pressão minimamente humana, o Hugo, tecnicamente, vive um momento melhor que o Diego Alves. Então... Mas eu entendo o que você quer dizer. Não sei se concorda, não consigo ver um momento tecnicamente bom de nenhum deles. Mas na semana que o Dorival chega, a polêmica era com o Diego Alves, teve a polêmica com o Paulo Souza. Ele tinha que colocar o Diego Alves. Se ele tivesse um goleiro que, olha, eu vou colocar esse aqui vai em campo encerrar a polêmica, eu entenderia. O Hugo não é esse goleiro. Eu acho que ele acertou. Mas... Tinha que botar pra jogar. Cara, eu vou Quando o Santos voltar... Eu vou discordar de você também, porque assim... Direito seu, eu respeito. Só pelo seguinte, Biner, porque eu acho que assim, muito se falou no Flamengo, durante muito tempo, recente, que no grito ninguém vai ganhar posição, no nome ninguém vai ganhar posição. E, de fato, não é que o Diego Alves estivesse jogando para ganhar posição. O meu ponto e a minha discordância do Breler é que o Hugo não vivia um bom momento. Pelo contrário, o Hugo vivia um péssimo momento e tinha falhado muito na sequência. Aí você tem um cara que, pelo menos, é mais experiente. Só para eu entender uma coisa. Você discorda de mim, discorda do Blair, mas você colocaria quem? Porque eu colocaria o Diego e ele o Hugo. Eu te explico. Tá no muro que eu te explico. Eu discordo de você. Eu discordo do Breler. Eu discordo do Breler porque o Breler hoje disse que entre Hugo e Diego Alves ele escolheria o Hugo. Eu não, pelo que o Hugo vinha falhando recentemente. E eu discordo de você... do Flamengo. Depois do jogo de hoje, eu não sei se deve estar dividido. Não, tudo bem. Agora pode até ser, mas eu acho que assim, a escolha pelo Diego Alves, tendo apenas o Hugo, era compreensível. Só que para mim, ao contrário do que para você, Biner, pela questão técnica, pelo momento que atravessava o Hugo, pelo que o Hugo não estava jogando. E não porque o Diego Alves tinha brigado com o Paulo Souza, fez bico, mas estava um tempão sem jogar. Você tem dois jogadores ali que não são, naquele momento, nesse momento, confiáveis nas suas funções. Nenhum deles está bem. Você tem uma baita polêmica envolvendo o técnico que saiu
E a polêmica tem exatamente a ver com o goleiro. O time está mal. Você precisa apresentar alguma coisa sem treinar. Ele chegou no dia anterior do jogo. Mas você bota, já que tá, tudo bem. Vamos ver, bota aí. Então você tá, literalmente, joga aí. Mas a minha escolha é técnica, não é porque ele estava reclamando, chorando ou gerando polêmica. Porque senão vai ficar muito fácil. Pessoas. Vai ficar muito fácil você ganhar vaga no time. E aí depende da visão do jogador. Agora já mudou, agora já pode escolher. O Diego Alves poderia também falar, tá contundido, esse cara vai me botar logo de cara, quer me queimar. Poderia. Bom, mas aí E também não era vai o caso. reclamar de tudo, não era o né? caso. Exatamente. Mas aí dá aquela vazadinha nessa notícia e tal e já fica mal pro goleiro. Sabe O que, na verdade, eu funciona, estou esperando de você, Ver se eu concordo com ele. Você discorda dos três. Hugo ou Diego Alves. Sim, eu acho que os dois têm, cada um tem um pacote de problemas que leva para o campo e isso fica claro. Então, o Hugo tem um problema de estabilidade que todo tipo de crítica, e a torcida do Flamengo fez esse papel no Maracanã, quando o jogador toca na bola, vai o goleiro, né? Vai ao goleiro, eu falei aqui outro dia, mesmo que você vai para um avião, você começa a cutucar o piloto para ver se derruba aquilo. É o que a torcida faz no estádio quando vai a seu goleiro, para ver se a casa cai de vez. Eu acho, não consigo encontrar algo assim racional, um motivo para você afundar seu próprio time. Mas isso acontece em todos os estádios do Brasil. Então, acho que aí tem uma dúvida. Você vai com um pacote que tem instabilidade emocional gerada por uma série de motivos, que é o Hugo, ou você vai com o Diego Alves, que tecnicamente, no momento, não é dos melhores da carreira dele? Ele resolveu do Diego Alves. Mas o Diego teve uma leitura errada do espaço no primeiro gol. O goleiro hoje joga adiantado. Quando o goleiro joga adiantado, é justamente para isso. Para evitar uma série de contra-ataques. Muitos contra-ataques que a gente vê, que loucura, tal. O goleiro adiantado dá 10 passos à frente, dá um bico na bola, acabou o contra-ataque. E ele, quando sai do gol, sai para disputar muito tarde. E aí tem o Hulk. E o goleiro, para fazer isso, Calçade, precisa ter velocidade. Não me parece que o Diego está com ritmo, mas tem que saber se posicionar ideal para isso. Bem, né? E com explosão. Goleiro que não está acostumado a jogar com os pés, e ele é de uma geração mais antiga, que não vem trabalhada nisso. Os mais jovens conseguem Olha como ele sai atrasado. Ele sai muito tarde. Ele sai muito tarde. Ele sai muito tarde. E quando ele sai... Não é para sair na verdade, ele já poderia deixar por conta da marcação. Falar, vamos ver o que acontece aqui. Não, a escolha foi completamente errada. E aí vem errada. a genialidade do Hulk, ele dá um chute para cima. Sabia o que estava fazendo, evidentemente. Estou falando diminuir a finalização. E a bola quica dentro do gol, ou seja, não tem como escapar. Aliás, o Hulk estava tão ligado e tão confiante no jogo que uns 5 minutos depois desse lance... Ele tenta, né, vendo o Diego adiantado, ele tenta o chute do meio campo. E o Dorival fez aquilo que a gente até falava aqui no final de semana, ele vai com o terceiro homem no meio de campo, vai com o João Gomes, o Arão e o Andrés. Não é uma ideia ruim, ainda mais para o Flamengo, o Flamengo precisa de mudança. Ele precisa encontrar alternativas. E ele já percebeu que não é naquela percepção da ideia de um time ideal, tal, esse time não existe mais. E vai com o Everton Ribeiro. Aí eu discuto um pouquinho, acho que no setor do Everton também não sai hoje não sai muita coisa. Mas ele jogou em cima. Né? Em cima, você tem o Everton que tem capacidade de articular como um meia. E não de um jogador de explosão. E agora isso fica mais evidente no jogo de casa, perdendo a perna. Eu não discordo da fala do Dorival a respeito do jogo. Não discordo mesmo. Assim. Primeiro que é isso. Se a gente está falando hoje de uma derrota do Flamengo nesse jogo de hoje, é uma derrota muito ligada ao nome do Hulk. Muito ligada. Foi absurdo o que ele fez nos dois lances. Você me permite abrir um capítulo Hulk, então? Vamos lá. Vamos abrir um capítulo Hulk aqui no programa, mais uma vez? E para começar esse capítulo, o próprio Hulk fala aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Um jogo importante, uma